Olá, tudo bem? Eu sou o Jorge Alves Júnior e está começando mais um UXplay Podcast, nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. E hoje nós vamos conversar com os professores da Universidade de Caxias do Sul, a professora Silvana Regina Ampessan Marcon e também com o professor João Inácio Pires Lucas, que são professores do programa de pós-graduação de Psicologia aqui da Universidade de Caxias do Sul. E nós vamos falar sobre o livro Preparação, Resiliência e Resposta, Guia Prático para Trabalhadores e Voluntários em Emergências, Desastres e Catástrofes. Professora Silvana, muito obrigado pela sua presença aqui no UXplay Podcast. Prazer em recebê-la. Obrigada pelo convite e é um prazer também estar aqui podendo falar de uma obra tão importante que foi desenvolvida por professores aqui da UX também. Professor João Inácio. Isso. Prazer em recebê-lo aqui, professor. Sim, mais uma vez estamos aí para discutir temas super importantes, né, da sociedade assim, contemporânea. Importantíssimos, né? Professora, vou começar então com você, né, prof. Silvana? Vamos falar antes sobre o que é o SBPOT, né? Para a gente entender a questão do livro, enfim, né? É uma sociedade, né, brasileira de psicologia organizacional e do trabalho e ela é composta por profissionais da psicologia que atuam em organizações de trabalho. Ela existe já desde o ano de 2002, agora não tenho certeza da data, mas é por aí, e congrega, então, profissionais que têm objetivo em compreender, em estudar, em socializar conhecimentos sobre o que acontece dentro das organizações, que é de interesse também da psicologia. É um site, né, professora? Tem um site. E todo mundo tem acesso a ele, né? Isso. Este site, então, ele é público, né? Qualquer um tem acesso. E as pessoas são filiadas a essa sociedade. Tem um congresso também que é oferecido por essa sociedade cada 2 anos, um congresso em CBPOT, né, Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional do Trabalho, também amplo, que envolve muitos professores, muitos profissionais e muitos estudantes. Perfeito. Professora, então, o livro Preparação, Resiliência e Resposta, né? Guia Prático para Trabalhadores e Voluntários em Emergências, Desastres e Catástrofes, né? A ideia desse livro surge a partir desse momento todo que o estado do Rio Grande do Sul passou, que foram as enchentes. É isso, prof? Isso. Então, o ano passado, em função dessas enchentes que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, nós, professores do mestrado, desenvolvemos uma pesquisa para estudar um pouco mais sobre como estavam os voluntários, os profissionais voluntários, né, envolvidos, enfim, para auxiliar as pessoas que foram vítimas da enchente. E num dos GTs, que é um grupo de trabalho da SBPOT, eu falei sobre essa pesquisa e daí, na época, a presidente era a Juliana, ela se interessou e propôs uma parceria para a gente envolver, então, outros profissionais, né, do Brasil que estivessem interessados também, que estavam já atuando em temas semelhantes, questão de desastre, emergências, para que a gente pudesse, então, realizar, né, essa obra. Então, foi um convite da sociedade, na época, né, para o grupo de professores aqui do mestrado. De extrema importância. Professor João, são vários capítulos, né, nos quais cada profissional, né, em dupla ou não, escreveram sobre os seus capítulos. Professor, fala um pouquinho, né, sobre esse trabalho e a sua participação. Então, nós tivemos um esforço, né, muito grande aqui no Rio Grande do Sul, né, e as atividades, por exemplo, assim, governamentais, né, defesa civil e muitos órgãos, né, que já atuam em serviços de urgência, emergência, foram mobilizados, né, mas a catástrofe foi tão grande que ela demandou de mais pessoas, né, e nós assistimos, então, um afluxo de voluntários até de outros estados, equipes também, né, governamentais, assim, de bombeiros e socorristas de outros estados, mas nós tivemos um afluxo grande também de voluntários, assim, né, até celebridades, pessoas comuns, né, e eu diria que a nossa preocupação, né, inicial
já que existem pesquisas, e nós mesmos aqui no programa já desenvolvemos pesquisas com esses profissionais, né? Por exemplo, da área da segurança pública, e temos estudos no Brasil inteiro já com profissionais de urgência, emergência, né? Que são geralmente aquelas situações, aquelas profissões que estão mais relacionadas aos riscos diários, ou seja, o exercício profissional, né, dessas pessoas já é numa situação de risco, de estresse, né? Então, o que nos chamou a atenção, né, e claro, não foi a primeira vez, mas foi justamente com essa figura assim dos voluntários, né? Já que nós já tivemos várias ocasiões nas quais os voluntários tiveram uma atuação importante, como por exemplo na própria Boate Kiss. Nós tivemos jovens que foram socorrer amigos, pessoas que já tinham saído da festa, e alguns até faleceram, né, nessa tentativa de resgate. E todo o episódio nessa magnitude, né, nós temos visto essa figura no Brasil, assim, né, que são a dos voluntários. Então nos chamou muito a atenção, né, originalmente, como a professora Silvana comentava, de entendermos os riscos que estão associados à atuação dos voluntários, já que os profissionais, digamos assim, que já atuam nessas áreas, eles têm toda uma preparação, eles têm um dia a dia, algumas instituições já têm bons programas, né, para lidar com o nosso tema, assim, lá do artigo, do apoio social. Mas e os voluntários, né, que muitas vezes são pessoas que têm outros tipos de ocupação, né, ocupações de menos risco, assim, né, ou de outros riscos, né, e como que ficam essas pessoas ali, muitas vezes interagindo com situações de profundo desgaste, né, e estresse, socorrendo pessoas, pets, limpando, né, assim, toda aquela sujeira, e isso, quais os efeitos, né, que essas pessoas, por exemplo, têm naquele momento e posteriormente, já que elas não estão em organizações que talvez tenham um atendimento mais especializado. Perfeito. Essas pessoas ficam, digamos assim, jogadas na sociedade. Então, essa foi a nossa motivação, né? Nós, entre os capítulos, escrevemos, né, a professora Silvana e a Luana, que é uma egressa aqui da UX, ela faz pós-doutorado no nosso programa, ela fez psicologia, depois os programas aqui de pós-graduação em administração, e nós pensamos justamente no apoio social, que é um tema muito importante, mas parte do nosso trabalho também é justamente isso, ou seja, como é que nós podemos lidar com os voluntários, até no sentido de sugerir que organizações, especialmente essas que têm a gestão, né, e geralmente são públicas, como que elas podem lidar com voluntários, que sugestões, assim, que riscos. Que auxílio, não é, professor? Isso, nessa perspectiva, sim, né? Perfeito. E o capítulo que vocês escreveram, né, prof, o título dele para a gente... Fala um pouquinho dele específico, né, dessa parte do livro, professora. O título do capítulo é Apoio Social, Possíveis Contribuições Práticas. Tentando explicar um pouco mais sobre o livro, né? O que a gente pensou quando discutimos junto com o pessoal da SBPOT? De ser um livro prático, com capítulos rápidos, né? Com uma fundamentação teórica, sim, né, porque faz parte, né, da questão profissional também, mas que fosse de fácil acesso para qualquer profissional, leigos também, não só para psicólogos, né? Então a ideia era que qualquer profissional hoje poderia ler esse livro e ter ganhos com isso a partir do momento que um dia ele poderá ser, né, um voluntário. Então que cuidados, né, seriam importantes as pessoas terem. Então como uma espécie de guia, como diz o nome, né, mas informativo também. E o nosso capítulo vai falar um pouco mais sobre a questão do apoio psicossocial. Em outras pesquisas, o professor João falou também já da questão da pesquisa que a gente fez com profissionais de segurança. Um dos aspectos que ficou muito evidente era a necessidade de apoio psicossocial entre os trabalhadores, né? Para, enfim, como uma medida, um fator protetivo para eles se sentirem melhores, né? Sofrerem menos danos no contexto de trabalho. Então, o nosso foco aqui nesse capítulo foi tentar refletir sobre a importância, né, do apoio psicossocial como uma prática, tanto preventiva, né, como também já depois que a pessoa já sofreu a catástrofe também, para auxiliar as pessoas a lidarem melhor com as situações que provocaram sofrimento, né? Porque uma catástrofe, ela não tem como, né? Ela vai gerar sofrimento tanto para as vítimas quanto os próprios voluntários, né? Inclusive também para os profissionais, né, professora? Isso. Eu estava dando uma olhada ali na página e lendo alguns capítulos, né? Eu tenho uma experiência até de um conhecido
que a sociedade brasileira, né, ela é muito solidária e foi auxiliar enquanto voluntário. E ele não teve uma estrutura emocional forte, ele foi um dia apenas. E retornou e disse assim, olha, não tenho estrutura para aguentar isso. Então, também tem essa questão de um preparo, né, para esse voluntário. Né, professor João? O que eu diria assim, né? Nós temos... Às vezes a intenção é boa, né? Mas Sim, não. chega na... Né? Não, com certeza. Eu diria assim, ó, ainda um passo atrás, né? Nós temos boas teorias, pesquisas, né? Discussões nacionais e internacionais que tentam prever, né? Identificar assim, as causas, né? Dessas catástrofes e desastres. Nós tivemos, não faz muito tempo, uma pandemia, nós tivemos agora aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas temos visto no Brasil também uma recorrência de desastres ambientais, às vezes motivados pela falta de planejamento urbano, né? Sim. Digamos assim, ó, economia em ferramentas que poderiam minimizar, né, digamos assim, essas situações, né? E isso no Brasil e no mundo. E até digo assim, como sociólogo, que talvez desse lado nós estejamos bem preparados, assim, a despeito de que às vezes surgem algumas surpresas, né? Sim. Mas olha, interessante. o problema maior, eu diria assim, é quando esses desastres eles se desenrolam, né? Porque daí nós temos, por mais que possamos ter profissionais e instituições públicas, né, nós temos alguns que às vezes transbordam, né? Então vão precisar da solidariedade da sociedade, a sociedade brasileira, e diria que a sociedade no mundo também. A gente assiste desastres em outros países. Sim. E temos lá também voluntários e temos equipes de outros países, né? Eu diria que nesse aspecto nós temos uma boa receptividade, eu diria, da sociedade. A questão é que talvez o Brasil ele não esteja ainda num nível de preparação como já temos em outros países. Japão, por exemplo, que tem, né, muitos terremotos. Sim. E também já teve tsunami e já teve outras catástrofes, né? Porque nós não temos no dia a dia uma preparação para isso, né? E eu acho que o nosso esforço também, né, nessa rede de suporte social, né, assim, de apoio psicossocial, de certa maneira, né, como a professora Silvana dizia, o próprio tom do texto é também de orientar a própria sociedade, assim, associações de bairro, sindicatos, clubes de mães. Sim. Porque se nós tivermos uma capilarização e um preparo, né, com esse tecido social, com essas organizações, nós teremos mais eficiência e rapidez, né? Porque, infelizmente, tivemos muitas evidências, né, com reportagens, assim, mostrando que pessoas protelavam, assim, a saída da sua casa e depois, quando já não tinha mais condições, todas iam sair ao mesmo tempo e, infelizmente, algumas não foram resgatadas, né? Então, se nós tivermos uma rede de suporte, uma organização, não só para as equipes, né, mas também para os voluntários, e o cadastro deles e uma preparação, assim, digamos assim, como aquelas simulações, né? Perfeito. Com uma certa periodicidade, depois ter uma rede que possa atender. Hoje nós temos, né, uma rede pública de atendimento também, né? Por exemplo, assim, nos CAPs, né? Não quer dizer que não existam lugares em que as pessoas não pudessem ser atendidas. Mas se nós sabemos direitinho os endereços, se nós sabemos as pessoas, se nós temos aquelas lideranças nos bairros, né, na sociedade, que podem facilitar toda essa organização, né, então nós vamos estar sempre um passo à frente das catástrofes, né? Porque às vezes são inevitáveis, né? Assim, elas são muito, muito fortes, né? Sejam as na área sanitária, sejam as da área ambiental. Agora, uma sociedade mais resiliente e preparada, ela envolve, digamos assim, essa organização. Então, a ideia da facilidade do texto é de atingir esse público, né? Não só as autoridades públicas, não só os cientistas, mas também atingir a população em geral, especialmente essas lideranças comunitárias, lideranças de bairro. E nessa perspectiva, né, eu diria assim que esse apoio psicossocial, né, que ele envolve muitas vezes, né, um olhar mais especializado, um olhar mais particularizado, né, caso a caso, claro. Mas também nós podemos ter essa preparação organizacional e especialmente daquele público solidário que não tem uma formação ou que não está numa profissão muito relacionada a isso.
E que às vezes, professor, esse impacto também desse voluntário também leva para a família, né? E acaba causando também nós temos alguns construtos assim, teóricos, né? Como, por exemplo, estresse pós-traumático, por exemplo, que é uma discussão. E que geralmente estão presentes em profissões que já são, né? Como nós estávamos falando, de risco. Agora, essas pessoas que passam por esses episódios, elas também têm um potencial grande de desenvolverem, né? Digamos assim, esses transtornos. A questão nossa toda é que vamos ter que olhar para além disso. E na preparação, né, e na minimização, né, desses transtornos, mas eu diria assim que uma palavra-chave sempre é o da organização. Uma sociedade mais organizada é uma sociedade mais resiliente. Uma sociedade mais organizada é uma sociedade que sofre menos com os desastres, né? E eu acho que esse é também o espírito, né, dessa obra, é o espírito ali do nosso capítulo, né? Porque, digamos assim, a desorganização, ela no dia a dia, às vezes, ela não aparece, assim, ela não produz efeito. Mas na hora se diz vulgarmente, do pega para capar, ali é que nós percebemos as nossas lacunas, né? E hoje nós temos já informações e, infelizmente, experiências suficientes para que não sejamos mais, digamos assim, encontrados assim, desorganizados. Sim, perfeito. Agora, professor e professora Silvana também, a gente vai fazendo uma troca aqui, tu traz um ponto importante que talvez o Brasil, professor, né, eu estou perguntando aqui como jornalista aqui, não, né, alguém que conhece o assunto, mas no primeiro mundo, pega os Estados Unidos, Europa, Japão, que a gente falou, eles já têm uma certa tradição, né, com essas questões climáticas. Eu sei que isso hoje faz parte do mundo todo, né? Mas existe uma organização. Nós aqui ainda estamos distantes disso, né? Dessa organização. E quando tu trazes esses exemplos, eu penso que é necessário uma comunicação, né, entre os órgãos. E o livro também, não é, professora? Ele pode vir a fazer parte dessa organização, né? Como, por exemplo, a nossa prefeitura, aqui, nossos governantes, no estado, enfim, né? Fala um pouquinho, prof, talvez sobre isso também. E até quando a gente estava estudando, enfim, o que os outros países já fizeram no passado também, quando vivenciaram situações assim e vivenciam, a gente encontrou que em determinados países existem disciplinas já a nível de educação básica. Perfeito. Né? Então as crianças já são preparadas também para alguns tipos, né, de desastres que acometem eles conforme a região onde eles estão. Então acho que esse é um grande desafio que a gente tem a nível do Brasil e, claro, tem um lado positivo, que bom que a gente não teve tantos, né, eventos traumáticos a vida inteira, mas agora, mais recentemente, estão sendo repetidos em diferentes lugares, né? Então, isso fica como um alerta que a gente precisa aprender também com o que os outros já fizeram e fazem para se preparar melhor. E o professor João coloca aí uma questão muito importante, o quanto que os locais precisam se organizar. Um exemplo, uma organização, uma empresa, né? O como que uma empresa precisa, quer dizer, surgiu uma necessidade, tem um desastre, não dá para sair todo mundo querendo ir ajudar, teria que ter uma certa organização. Quem está preparado? Como é que vamos conduzir? Quem vai coordenar a equipe que quer auxiliar? As escolas também. Porque pode até atrapalhar, né, professora? E atrapalham. A gente tem as evidências de grandes profissionais que têm uma profissão que poderia contribuir muito e foram lá, não seguiram uma organização do próprio município ou da própria Secretaria da Saúde, né? Então já tentando ir agir individualmente ou em pequenos grupos e mais atrapalharam do que contribuíram. Mas aí é o trabalho que a gente precisa fazer com os voluntários, né? Ele é voluntário e precisamos de voluntários, mas eles precisam compreender também que já tem uma certa organização dos locais e tentar buscar informação, como estão preparados, onde é que podemos contribuir, onde é que a gente pode entrar, né? Certo, aproveitando a sua fala, né? E esse livro, no caso, né? O site, por exemplo, as escolas, falando aqui da nossa cidade, Caxias do Sul, região, enfim, tem acesso, estão sabendo que existe esse trabalho, está sendo feito alguma coisa assim para justamente contribuir? O livro ficou pronto recentemente, né? Então a gente agora tem todo um trabalho de divulgação. Certo. Já está na página então do SBPOT, está na Edux também, na página da editora da universidade.
né? E dentro do possível a gente vai sim. Está no UXPlay Podcast também. Isso, né? Estamos aqui também. Então agora acho que é um movimento nosso também de divulgar isso e fazer com que mais pessoas tenham acesso, porque como eu disse no início, né, são capítulos fáceis, né, de interpretação, uma leitura agradável, bastante práticos, então não é algo que vai ser cansativo para ninguém, né? Uma coisa que a gente percebe, né, ou seja, a despeito de toda essa mobilização social, o próprio capítulo fala, por exemplo, de primeiros socorros, né, por exemplo, assim, psicossociais, né? E é claro que numa formação social mais abrangente, aquela ideia de que todas as pessoas assim tenham noções, né? Até para não atrapalharem querendo com boa vontade fazer, né? Então, nós temos desde digamos assim, algumas ações que acabam sendo mais especializadas, né? E que são importantes, assim, né? Como a gente já sabe, assim, ver um desastre na rua das pessoas ali não saírem mexendo, né, nas pessoas feridas, né, que pode agravar lesões, né? E eu diria assim com as emoções, né, não é assim muito diferente, né? Agora, a despeito de que sejam sempre necessários, né, profissionais especializados, mas eu diria assim, que nós ainda temos uma caminhada grande na organização da sociedade, né, que é bem esse aspecto. E diria, né, que hoje, felizmente, nós temos muitas ferramentas que chegam até as pessoas, né, no bolso das pessoas, nas telas, né? Então hoje talvez não seja o maior problema a dificuldade de acesso às pessoas, né? Então por isso que todas essas ferramentas, né, virtuais, digitais, redes sociais são importantes, né? E nesse caso, eu diria que essas obras, né, que elas ainda guardam uma tradição mais formal, assim, né, que são escritas, são livros, capítulos de livro, mesmo que hoje em dia sejam e-books, né? Sim. Mas eu diria que um programa como esse também aqui é super importante, né? E cada vez mais, né, digamos assim, eu diria que é importante, assim, né, a ação, por exemplo, de pessoas conhecidas, né, das próprias instituições irem e se abrindo, né, para um público mais abrangente, né, essas instituições de Estado, né, às vezes mais sisudas, mais formais, né, mas eu repito mais uma vez, ou seja, a sociedade civil, né, e nós também temos estudos em outras áreas, né, quanto mais organizada estiver a sociedade civil, mais resiliente e desenvolvida ela será. E então, nesse caso, eu diria assim, hoje em dia, sindicatos, associações, né, associações de moradores, clubes de mães, né? Nós temos muitos movimentos religiosos também. Ou seja, quanto mais essas equipes todas estiverem integradas, aproveitando todas as oportunidades, um almoço numa capela, sim, né? uma assim, do interior, festa de interior, um podcast, todas essas oportunidades, assim, essas ferramentas que cada vez mais chegam, né, na população, assim, né? As pessoas às vezes estão dormindo, ali estão com insônia, as pessoas vão indo para o trabalho, as pessoas às vezes estão na sala de aula, estão no ambiente de trabalho e estão consultando essas ferramentas. Exatamente. Então é importante que essa rede ela seja uma rede presencial e virtual, né? Nessa organização, com rapidez e disparo. Esses dias eu estava até numa rede de supermercado e disparou um alarme lá, né? Sim. Que já era um teste para ver, por exemplo, isso, a capacidade de reação que a população teria sendo alertada, digamos assim, de alguma catástrofe. Me recordo, o pessoal ficou meio assim, né? Perdido, o que é esse barulho, aquela faço, coisa toda. Então é assim, é no dia a dia, né, com uma firmeza de propósito que nós vamos nos preparando. Perfeito, perfeito. Eu me lembro, falou a questão do alarme, lembro lá geralmente no Havaí, quando tem aqueles alarmes de tsunami, né? Sim. Só que você vê a população, em virtude da geografia, já sabe como agir. A gente está nesse... Está ainda meio assim, aprendendo. Sabe o que houve e tal, disparou um alarme, enfim. A arte, a cultura, a vibração, o pop, o rock, a informação. Hipertexto. Até aqui o grupo disponibilizou 2 poderosos singles. UXFM Conexão. O som, o ritmo, a diversão, a vida, a cidade, toda a expressão. Are you ready? UXFM Conexão. Tudo que movimenta o seu dia tá aqui. UXFM. Conectada com o que move você.
a gente acaba caindo sempre também, né? Que bom, porque é um podcast acadêmico, né? Estamos aqui na Universidade de Caxias do Sul, mas a gente cai na questão da educação também, né, professora? Educação de base, já desde da infância, vim trabalhando essas questões com os alunos, porque daqui para frente, né, professor João e professora Silvana, daqui para frente cada vez mais essas catástrofes vão se fazer presente. Oxalá né? não, né? Mas tudo indica que sim. Tudo indica que sim, né? Esse é um tema, nessa questão dos desastres, que ele passa a compor também nos próprios treinamentos e qualificações nas escolas, nas próprias organizações também. Então é algo que não dá mais para a gente esperar acontecer para poder falar depois. Precisamos estarmos preparados para lidar com isso a hora que acontecer. Então, a ideia, sim, é educação, é treinamento, é fazer com que as pessoas tenham acesso aos dados de pesquisas, às informações que já foram publicadas, né, para que possam enfrentar melhor, porque a sociedade vai precisar dos voluntários. Exato. Iremos continuar precisando, mas a gente não quer que os voluntários sofram. Quer dizer, sofrer, eles irão sofrer, mas que seja o menos possível. Né? Porque a gente teve relatos, enfim, de pessoas que não conseguem mais dormir e já passou muito tempo e ainda lembram disso como se fosse ontem, né? Com muito sofrimento, o estresse pós-traumático, o professor João estava falando, né? Então a gente precisa trabalhar numa forma de evitar que chegue a este ponto, né? Que as pessoas contribuam, façam sua parte, né? Mas que sofram o menos possível, né? E eu acho que é importante, né? Que nós destaquemos, então, os fatores psicossociais, né? Que nós temos todo um carinho especial lá no nosso programa, assim, né? De psicologia, né? De pós-graduação, especialmente a segunda linha, porque os fatores psicossociais, que até hoje já ganharam uma notoriedade maior, né, com a própria NR1, né, que logo estará vigendo e obrigará todas as organizações públicas e privadas a terem esses levantamentos também dos riscos psicossociais, porque já há um volume, assim, digamos, uma consolidação da preocupação com os riscos ocupacionais, né, que existem. Riscos, assim, e agentes químicos, e agentes biológicos, e acidentes. Sim. Né? Então, nós já temos, assim, uma consolidação, né? Faltavam, digamos assim, os psicossociais, né? Porque também nós temos riscos do ponto de vista da subjetividade, e se formos entrar na seara ali, né, podemos trazer aspectos internos e externos às organizações e até individuais, né? Por exemplo, nós temos os problemas assim do endividamento, nós temos problemas familiares que eles acabam entrando assim no mundo do trabalho, por exemplo. Assim como nós temos as próprias questões organizacionais, né? E o bom mapeamento, a boa visualização desses fatores, né, estão relacionados à relação entre os colegas, relações com chefias, os ritmos do trabalho, as condições e ferramentas, né? Pensando no ponto de vista interno, assim, né? Certo. Nós temos as próprias questões individuais das pessoas ali, né? Como é que elas estão, assim, na sua saúde mental, e temos esses fatores externos. Na medida em que esses fatores são identificados e quando nós percebemos assim que existem fatores protetivos, né, boa relação com colegas, relações com a chefia, bom ritmo de trabalho, ferramentas, nossa, esse é um fator, esses fatores eles produzem um efeito minimizador de adoecimento mental muito forte. Mesmo naquelas ocupações que são mais de risco. Mesmo aquelas ocupações que são às vezes militarizadas e de risco, que as pessoas talvez na sua ação operacional elas possam estar diante de riscos diários, mesmo nessas os fatores psicossociais eles são importantes. Então nem vamos falar naquelas organizações, eu diria assim, mais tranquilas, né? Assim, organizações assim do mundo do trabalho, né? Assim, fábricas, lojas de departamentos, universidades, né? Nossa, nessas fatores psicossociais eles são muito importantes, no sentido não só até de produzir mais desempenho, produtividade, né, nessas organizações, mas que as pessoas adoeçam menos. E as pessoas adoecendo menos, nós temos uma economia na saúde gigantesca, né, Silvana? Sim, sim, perfeito. Até só fortalecendo, né, então todos esses fatores, né, que o professor João está salientando, o quanto que é importante o apoio social independente da situação de desastre. Sim. A sociedade precisa, né, colocar mais em prática essa questão do apoio psicossocial uns com os outros, né, na questão das relações
relações entre as pessoas, tanto em contexto de trabalho como família ou na sociedade. Certo. Então, a gente precisa... A gente precisa reestruturar essa nossa sociedade, repensar ela, né? Porque Isso. é profundo, né, professor? Porque tu trazes aqui, né, professor João, os nossos monstros do dia a dia, ou seja, né, dívidas, preocupações, enfim, Isso. né, a própria preocupação, se você tem um filho, como é que vai ser o futuro, e tudo isso associado a uma pessoa que vai trabalhar como voluntário e acaba vendo, talvez, percebendo aquele mundo, né, que está ao redor dele desabar, né, professora? Sim. Uhum. Isso aí. Não, e nesse aspecto, assim, não vamos sendo realista, é um contexto adverso, assim, eu diria, Sim. no dia a dia, né? Em vista de pagar os boletos Sim, e acaba isso, nunca. e o problema com a segurança, né? Sim. Assim, né? Dos parentes, amigos, filhos, né? Tem como nós acabarmos com todos esses riscos? Não. Mas é de nós sabermos lidar com eles, né? E com certeza as pessoas individualmente elas podem se fortalecer, mas eu apostaria mais nos sociais, né? Tudo aquilo que for social é melhor, né? Porque isso gera amizades, gera Sim. solidariedade, empatia, né? Ou seja, nós temos um mundo competitivo às vezes, né? Um pouco de puxar tapete daqui e dali. É bem assim. competitivo, né, professor? Eu falei um pouco querido, fui querido com a realidade. Mas Realidade, eu fui querido. Então, assim, ó, sorry. eu acho que nós precisamos desenvolver também esse outro lado, não que as pessoas não sejam ambiciosas Sim, e não a busquem, gente- assim, né? seus Mas objetivos. eu diria o seguinte, ó, mesmo essas, elas vão se dar melhor quanto mais apoio social elas tiverem, né? Eu diria assim, ó, que uma pessoa sozinha, ela tem limites no que ela consegue. Tem. Coletivamente é muito melhor, assim, né? E nas nossas sociedades ocidentais, nós temos uma vertente um pouco mais individualista, que é os orientais, por exemplo. Sim. Então, essa situação do apoio social, do apoio psicossocial, da solidariedade, essas coisas, né, nós temos que desenvolver, assim, é uma plantinha que nós temos que cuidar, né, com cuidado, porque ela pode secar, assim, a qualquer momento. Exatamente. Eu lembrava de uma matéria que eu assisti na televisão, se isso já tem um impacto na gente que está, digamos, né, de certa forma, um pouco distante, porque não fomos atingidos, né, diretamente, de uma senhora de 70 e poucos anos de idade que perdeu tudo. Perdeu a casa, perdeu toda a construção de uma vida, né? E ela olhou para a televisão e disse assim, e agora? Como é que eu recomeço tudo isso? Então, é muito impactante, né, Sim. professor? Professora? Nossa, e nós Porque temos tido casos, né, de pessoas que se mudaram, perderam tudo num lugar, se mudaram para outro e perderam no outro também. Porque além de perder as questões materiais, tem toda uma história de vida, né? Sim. Que vai junto, fotos, né? Tudo aquilo que tu construiu, que tu registrou, simplesmente se vai. Então, realmente a pessoa sofre muito com tudo isso, né? E a gente precisa, sim, de solidariedade, como o professor João diz, uma sociedade que realmente preste mais atenção para o outro, né? E eu acho que esse é um grande desafio que nós temos, sensibilizar as pessoas para cuidar mais do seu colega, do seu familiar, né? Do seu vizinho, né? Uma atenção especial. E esse livro traz essa grande contribuição, né, Sim, professor? são vários capítulos de diferentes perspectivas, né? Até para essas equipes de profissionais já mais afeitas a esses contextos, a voluntários, né? Então é uma obra que vai servir para todos os tipos de interessados, né? Certo. Desde o setor público, privado, as pessoas, né? Assim, na sua própria situação familiar, individual, né, Silvana? Professora, então, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, né, e a divulgação do livro, né, o seu recado final, então, para quem está nos acompanhando, né, para buscar literatura e se aprofundar um pouco mais, que é necessário, né? Isso, então, em primeiro lugar, um convite à leitura, né, que busque nos diferentes sites onde está sendo publicado esse e-book, né, e ter acesso ao e-book. E gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho pelo apoio que nos deu, pela confiança também, né, e nos colocar juntos na organização desta obra, e à Universidade de Caxias do Sul também, que sempre tem nos apoiado em todas as pesquisas que a gente desenvolve, a editora da universidade. E vocês aqui também, né, de estarem nos apoiando. Então, agradeço a todos. Professor João. É isso aí, eu diria que
Hoje em dia nós acessamos quase tudo na internet. Sim. Então se vai lá na editora, né, no site da Edux, se vai no site da SBPOT. Eu diria que o nosso programa de pós-graduação aqui, né, que funciona no bloco E, aqui da Universidade de Caxias do Sul, na cidade universitária. Eu diria que a UX, nos seus cursos, também tem outros programas de pós-graduação e graduação. Eu diria assim que a UX ela sempre teve uma vocação comunitária regional. Mas eu diria que as universidades, cada vez mais, elas precisam responder trazendo soluções, né, e junto com órgãos públicos, Claro. empresas privadas. Mas eu diria que as universidades, especialmente, porque elas não têm só o ensino, elas também têm a pesquisa e a extensão. E nesse momento, eu diria que as universidades elas têm um papel muito importante em vista desses desafios hercúleos. Né? E quem melhor do que as universidades em parceria com a sociedade? Né? Então, eu diria que a universidade não é novidade para ela, porque ela sempre esteve junto com a comunidade, ela já surgiu nessa perspectiva. Eu acho que ela tem ficado cada vez mais ao longo do tempo, porque hoje em dia ela tem mais pesquisas, mais programas de pós-graduação. Então, não só o de psicologia, mas fazendo a propaganda Sim, de psicologia. Eu diria que assim, se as pessoas têm interesse, né, a universidade é também um lugar importante para elas ampliarem o seu conhecimento, a sua formação e preparação para essas situações. Papel da universidade, né? Vem pra cá. Professora Silvana, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Professor João, vamos lá. Até a próxima, né? Espero já vai que batendo na o próxima cartão. o Inter esteja melhor. Esperamos. Tá certo, até a próxima então, professor João. Isso. O UXplay vai ficando por aqui. Nos acompanhe no YouTube, também no Spotify ou em nossas redes sociais no @UXplay. Nós também estamos na Rádio Comunicaverso todas as terças-feiras às 8 horas da noite. Um forte abraço e até a próxima.